Bom dia a todos. Hoje mais um estudo. Nós vamos dar continuidade, né, professor, sobre ainda lidando com sentimentos. E hoje nós vamos falar sobre o vício. Por que nós estamos incluindo? Né? Porque nós entendemos que o vício também desperta vários tipos de sentimentos, né? Eu estava vendo, professor, por exemplo, a palavra vício, né? Que ela, na verdade, ela vem do latim. Então, ela traz a ideia, assim, né? A palavra vitium, a ideia de falha ou defeito. Né? Então, eu creio que, na verdade, essa expressão, hoje, vício, talvez não seria mais adequado, né? Mas aí tem no grego, né, a palavra adicto, né? Que ela tem a ideia assim, o que é... Drogadição, a gente usa em português, drogadição. Drogadição. O que é o adicto, né? No grego era assim, era uma pessoa que por causa de uma dívida, ela perdia a sua liberdade, ela era presa, perdia a liberdade. Então, talvez esse adicto aqui do grego tenha mais a ver, porque os vícios tornam uma pessoa prisioneira, realmente das suas emoções, dos seus sentimentos, enfim. Eu, na verdade, pastor, quando se fala em dependências, eu fui durante 35 anos professor de farmacologia. Certo. Dentro da farmacologia existe uma divisão chamada psicofarmacologia. Sim. E dentro da psicofarmacologia, um dos assuntos abordados, esse tema eu ministrava para os alunos da psicologia, é uma chamada dependência de drogas. Né? Sim. E, na verdade, a dependência de drogas é uma modalidade de dependência. Nós temos muitas formas de dependência. Por exemplo, um conceito de dependência de drogas que você encontra lá no livro do Goodman Gilman, que é uma espécie de bíblia da farmacologia, a disciplina que eu ministrava, diz assim: padrão de envolvimento avassalador com a aquisição e consumo de uma determinada substância psicoativa. Ou seja, o que é? Então, é o que? É uma compulsão. Uma das marcas que você tem no vício, ou na dependência, ou na farmacodependência, quando o vício ele é de drogas lícitas ou ilícitas, é aquele desejo. Então, aí vem aquele coisa de dependência psíquica. O que é dependência psíquica? É desejo. Né? Então, uma das marcas do vício é o desejo avassalador, né? O envolvimento com alguma coisa que toma conta da vida do indivíduo. Eu até que peguei também um conceito de dependência ou vício, né? Encontrei vários. Esse aqui não é específico das farmacodependências, mas é um conceito mais geral. Ele diz assim: estado emocional que envolve uma condição em que uma pessoa apresenta um envolvimento avassalador com um hábito negativo. Por exemplo, fumar, embriagar-se, uso de drogas ilícitas, jogos de azar, pornografia. Né? Ou são um exemplo. Ou atividade, trabalho, religião, sexualidade, uso da internet, assistir televisão. Aí alguém me ouve e fala, mas trabalho, né? Sim. O trabalho é algo saudável, é algo importante. Quando a gente fala trabalho como dependência, é aquele indivíduo que não volta mais para casa. Né? Ele já tem uma cama lá no local de trabalho, né? E ele trabalha tanto que aí ele acaba suprimindo, né, família, comunhão com Deus e outras coisas. Aliás, quando você tem uma dependência que ela é socialmente aceita, eu vejo que é muito mais difícil você combatê-la, né? Certo. Porque eu devia dizer, não, eu estou aqui ganhando meu pão de cada dia, eu sou um trabalhador, né? Então, quer dizer, a própria sociedade admira quem trabalha e realmente isso tem que continuar. Mas às vezes o indivíduo ele sai fora da casinha, né? Ele exagera, né, naquilo. Aí a palavra que o senhor utilizou, a compulsão, que é uma atividade excessiva. Então, compulsão é uma atividade excessiva. Muitas vezes, lógico, tem que trabalhar, tal, mas muitas vezes aquilo, todas as coisas em excesso, acaba prejudicando as pessoas, né? Eu até coloquei religião, porque nós estamos aqui dentro de uma atividade de escola dominical. Quando eu digo religião também, é quando a atividade religiosa, ela toma o próprio lugar de Deus. Né? Com certeza. Até tem uma citação de Jung. Jung ele fala assim, toda forma de vício é ruim. Não importa que seja droga, álcool ou fanatismo. Isso, e muitas vezes exatamente. há uma religiosidade fanática, há pessoas fanáticas por futebol, fanáticos por política e assim vai, né? Eu peguei aqui, pastor, ao analisar o tema, existem algumas características que são comuns nas chamadas dependências, né? A grande marca das dependências, qualquer que seja ela, é o quê? É o desejo incontrolável, é a compulsão em relação ao dado objeto.
né? Certo. Então, é o desejo. A dependência psíquica é a primeira marca. E a segunda marca é que é necessário um apoio externo para se libertar dessa dependência. Quer dizer, a dependência é quando o indivíduo... É muito raro, eu já vi indivíduo falar assim, vou parar de fumar a partir de hoje. Ele pega o maço, já vi isso. Mas eu acho que eu só vi uma pessoa que fez isso até hoje. Uhum. Né? O tabagista, por exemplo, a gente sabe, ele vai pegar e falar, vou parar a partir de hoje e a coisa vai ficar por aí. Eu vejo que a dependência me lembra muito um hotel, que você tem o check-in, a entrada é de graça, é fácil, mas não tem check-out. Quando o indivíduo ele entra numa dependência, as portas estão abertas, escancaradas. Sim. Mas quando ele quer sair, as portas não estão. Já não é tão fácil assim. Já não é tão Por fácil isso, assim. tem um médico que hoje ele lá no Canadá, é o Gabor Maté. Gabor Maté, ele tem vários livros, né? E ele é médico e ele tratou há muitos anos, talvez 20 anos aí, de pessoas dependentes, né? Químicos, enfim, diversas coisas e tal. E ele, então, ele chegou numa tese, né, professor, que ele trabalha lá em Vancouver, aí ele vai falar assim que todo vício, essa é a tese dele, tá? Não estamos dizendo que só tem essa vertente. O que nós precisamos é ver as coisas de várias formas, né? De várias maneiras, não tem só uma maneira. Para ele, todo vício nasce de um trauma. Então, ele tratou muitos pacientes e ele falou assim, que nós temos que muitas vezes ir na causa, porque de repente a pessoa para de beber hoje, mas não tratou o seu problema real, do seu trauma, da sua, o seu problema psicológico, enfim, né? Porque o vício, ele é psicológico, ele é social, ele é biológico, quer dizer, ele envolve várias camadas, né, do ser humano e da sociedade, né? Então, ele fala assim que por que a pessoa, então, vai buscar o vício? Ele tem esse trauma, ou ele tem essa deficiência, que muitas vezes até é de uma maneira inconsciente, né? Por quê? Porque o vício, de certa forma, traz alívio, uma saída para o estresse, um senso de conexão, uma noção de controle ou noção de significado, uma sensação de estar vivo, um entusiasmo, uma vitalidade. Então, a pessoa tenta buscar aquilo que é parte da própria vida nessas coisas, né? Então, onde ele coloca, né? Tem todas essas questões, né? Então, não adianta, por exemplo, você trabalhar apenas, falar, deixe de beber ou deixe de fumar. Não, mas por que você fuma? Por que você está bebendo? Por que você está utilizando certas substâncias, né? Pastor, ao ler sobre o tema de uma maneira mais ampla, eu sempre trabalhei com o tema só na Sim. parte da droga addiction, né? Eu consegui aqui fazer uma fórmula aqui, né, Sim, matemática, né, para expressar a dependência. Então, a fórmula é assim. Você pega um desejo ocupando 100% de nossas vidas e subtrai. Subtrai o quê? O percentual dedicado a Deus, à família, ao trabalho, ao descanso, ao lazer, ao relacionamento com familiares e ao relacionamento social. Uhum. Quanto menor ficar esse percentual, né, maior é a dependência. Dependência. Né? Quanto maior. Então, se o indivíduo tiver 100% focado numa determinada atividade, né, e Sim. família zero, comunhão com Deus zero, descanso zero, lazer zero, ele está 100% dependente. Então, ele tem que ter uma vida equilibrada. Exatamente. Né? Tem um momento do trabalho, tem um momento de... Tudo que gera uma dependência, por exemplo, eu estava vendo, parece brincadeira, mas a gente chegou a comentar pessoas que têm vício de velório. Né? E lá nos Estados Unidos tem o grupo, né, de assistidores de velórios anônimos. Tinha pessoa que chegava a assistir 50 velórios na semana. Falou, não quero nem saber quem morreu, vou lá para chorar. Então a pessoa viciou nisso. Então imagine, você despender na semana 50 momentos para o velório. Pessoas que são, não é o meu caso, né, professor, mas pessoas que são viciadas em perucas. Porque ele acha que a peruca dá uma certa forma para ele e tal. Então, as dependências são as mais variadas. Então, nós temos que saber por que a pessoa tem esse problema, o que porque muitas vezes, assim, a bebida, o cigarro ou qualquer outra coisa é o foco que nós estamos vendo ali. Mas o que desencadeou isso, né?
Bom, pastor, na verdade, como nós estamos dentro de uma atividade de escola dominical, escola bíblica, nós temos que ir Sim, para a Bíblia, né? sim, Vamos então, vamos. depois dessa fórmula matemática aqui, é Hoje o só senhor cada está um crente, fazer. né? Hoje eu estou crente, mas Semana domingo passada o passado senhor foi pela razão, eu né? estava querendo estrangular, então, Não. né, eu estava com muita raiva, né? Mas depois eu vi que não tinha jeito, tinha que Aí eu, voltar eu para a falei assim, Bíblia. ué, tu é vingança, o senhor trata com o Aí eu menino. vi que era melhor deixar com ele, né? Mas É, então, vamos então para quem está com as suas Bíblias aí, Êxodo capítulo 32, vamos ver dos versículos 19 a 20. Eu vou dar o contexto aqui, então. sim, Moisés tinha ido receber as tábuas da lei, né? E o povo ficou aos cuidados do seu irmão Araão. Né? sim. Aliás, eu entendi nesse episódio aqui porque que Deus não escolheu Araão, porque Moisés era gago, tinha voltar para o Egito e tinha matado uma pessoa lá, Sim, né? O Araão, aham. ele parece que era um cara assim mais, tinha uma postura, Ele é falava o bem, politicamente correto, né? politicamente correto, exatamente. Mas a Esse- gente vê aqui que Deus olha o coração do homem, né? Aham. Então, Moisés está lá, o povo está revoltado, né? O povo está enfraquecido na fé. Onde está? Moisés desapareceu. E aí o Senhor falou, o Arão ele é o político, É. ele quer... Não, vamos vamos dar uma amenizada na coisa aqui, né? Então vamos lá. Então, fazer um bezerrinho aí. fazer um bezerrinho. Diz assim, o texto. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Quer dizer, estava lá com Deus, ele falou, vai lá, né? E continua, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de ouro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E aconteceu que chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, e arremessou as tábuas das mãos, e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinha feito, e queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó. Então aqui, pastor, ele vingou, hein? A semana passada a gente viu a vingança aqui. Sim, ele É ficou... interessante, quando ele não viu o pecado, ele até falou para Deus, não, ameniza isso aí. Mas quando ele viu a coisa acontecendo, ele perdeu a estribeira aqui, pastor. E é interessante, se a gente pegar isso em relação ao que nós comentamos, que muitas vezes eu vejo a pessoa bebendo ou isso ou aquilo, né? Então, Moisés, ele foi lá e quebrou o bezerrinho de Isso. ouro e tal. Só que em Ezequiel fala que as pessoas levantam ídolos dos seus corações. Isso. Então, aquilo ali era uma imagem real, mas que estava no coração daquelas pessoas. Exatamente. Né? Então, eu coloquei esse texto, talvez quem começou a ouvir esse episódio do bezerro de ouro já até conhece, né? Fala, Sim. mas o que tem a ver bezerro de ouro com vício, né? Na verdade, eu entendo que, do ponto de vista cristão, o que é o vício, o que é a dependência? É uma forma de idolatria. O que nós definimos no início hoje? Né? O que é a dependência de drogas? É envolvimento avassalador. A droga é o centro da vida do indivíduo. Então, quando Deus não é o centro da vida do indivíduo, tem alguma coisa lá. Ele vai tentar compensar de alguma outra maneira. Ele vai tentar buscar a realização, a paz, a alegria e tal. Nesses vícios, né, que na verdade são ilusões, que não vão preencher, ou seja, vai trazer mais desgaste para ele mesmo, para a família, enfim, para aquelas pessoas que convivem, né? Para quem está nos ouvindo hoje, eu faria aqui duas perguntas, pastor. A primeira das perguntas é, você tem alguma dependência? Né? E se a pessoa dizer, não, então quer dizer que Deus é o centro da sua vida? Fala, não é bem assim. Fala, então, se Deus não é o centro da sua vida, aí eu mando a segunda pergunta. Quem é o seu bezerrinho de ouro? Né? Sim. Então nós não temos outro caminho aqui. Ou nós temos Deus no centro da nossa vida, ou alguma coisa vai ocupar espaço, não vai ficar vazio. Sim, então nós não podemos ter espaços vazios. Não. O Senhor tem que preencher todos os espaços da nossa vida. Por isso, Paulo ele usa assim, enchei-vos do Espírito. Quer dizer, quando você se enche do Espírito, você não dá margem para mais nada, né? Não cabe mais nada, né? Porque você já está cheio. Eu fico imaginando assim, né? Esse é um episódio lá do Antigo Testamento. Eu acredito que o pastor, por exemplo, às vezes viaja, né? Vamos imaginar o seguinte, o pastor tem a igreja aqui, o senhor viajou, né? O senhor é o responsável pela igreja aqui, e o senhor chega aqui e é surpreendido no culto domingo, tem um bezerro aqui, está todos nós aqui, né? Em volta do bezerro pulando e tal, né? O Bachega fez um bezerrinho. O Bachega fez o bezerrinho. Sabia que era... eu acredito que essa preocupação não existe, né? Quer dizer, o pastor sabe que não vai chegar aqui, vai acontecer isso, né? Mas isso não quer dizer que a igreja está livre dos ídolos, tem um certo cuidado. A gente fala, não, olha, esse negócio de bezerro de ouro é coisa lá do Antigo Testamento, tá? Mas a pergunta é, né? No coração, será que a pessoa não tem levantado no seu coração algum tipo de... Exatamente aí, né? Então, essa é uma questão, eu vejo até que muitas vezes,
Nós conhecemos essa história. Tem uma igreja que é uma igreja próspera e Uhum. está crescendo, e de repente lá aconteceu um problema com o pastor. Aí acaba a igreja. Né? Então, qual era o problema daquela igreja? É, o ídolo da igreja, havia um ídolo naquela igreja. Sim. O bezerrinho de ouro ali era o próprio pastor. Quer dizer, na verdade, uma igreja, se algum houver um problema com o pastor, ela não pode acabar, porque nós não estamos com. O pastor é Sim. importante. Sim. Mas a nossa base é a nossa fé. É um ministério. É um ministério. Como os demais ministérios da igreja. Então, eu acredito que se uma igreja ela entra em crise por causa de um líder, muitas vezes, é porque aquele Sim. líder estava ocupando um espaço que não era nem Que é dele. de Deus. Né? Então, É o de próprio, Deus. próprio líder religioso pode, muitas vezes, acabar ocupando um espaço que não. Por isso que Jung fala do fanatismo, né? Aí já não é um cristianismo, é um fanatismo, uma religião fria, vazia, como Wesley dizia, né? E há histórias terríveis, nós sabemos, em relação, né, pastor, àqueles grupos religiosos, né, que entram por essa vereda. Eu estou até aqui com o meu celular. Eu comecei a pensar em dependências. Sim. E pensei, hoje, pastor, praticamente todas as nossas dependências estão aqui, nesse aparelhozinho. Né? Eu até, lendo sobre dependências, eu nem sabia. Existem hoje os chamados cassinos virtuais, eu nem sabia que existia. Você pode fazer apostas em cassinos. Há 1001 as formas de fazer apostas aqui nesse aparelhozinho. Né? Deleta isso, Bachega. O Basotti incentivando o jogo. Então, eu vejo que hoje, quando a gente fala em dependências, a gente hoje carrega a dependência a potencial no bolso. Né? A internet pode se tornar um vício, o WhatsApp pode se tornar um vício, as redes sociais em gerais, né? E tem pessoas, professor, hoje tem clínicas de recuperação para pessoas que são dependentes das tecnologias. Então, um dos primeiros passos, ele vai para essa clínica e não pode levar o celular, tem que deixar desligado. E tem pessoas que dão assim os seus testemunhos como se fosse um drogadiço, né? No sentido assim, no primeiro momento que eu me abstive lá de usar o celular, redes sociais e tal, eu sentia uma gastura dentro de mim e tal, né? Aquilo foi... Mas depois eu fui me acalmando, eu fui percebendo que a vida é muito mais do que essas questões de redes sociais. Isso só para o senhor perceber, professor, há uns anos atrás, né, numa situação que aconteceu lá em Curitiba, né, no noticiário, uma senhora foi internada, que ela estava já com uma certa anemia, porque essa senhora, né, os filhos, né, ela morava sozinha, e os filhos, vamos dar um computador para a mãe exercitar a sua mente e tal. E aquela senhora idosa, né, ela começou, naquele tempo eu recebia muitos e-mails, né, com mensagenzinhas, ela lia, escutava aquelas mensagens, depois mandava para outra coleguinha dela, e assim vai. E ela passava o dia, muitas vezes não se alimentava, não se cuidava, enfim, bom, moral da história, ela acabou sendo internada, porque ela chegou a ler por dia, ou enviar mais de 2.000 e-mails. Quer dizer, então ela ficou dependente daquilo, porque aquilo ali abriu para ela uma nova perspectiva da vida, né? Que talvez na idade que ela estava, ela já tinha perdido isso, né? Mas aí passou a ser um excesso, né? Um excesso. Eu hoje aprendi uma aqui, pastor, essa questão do dependente de velórios, essa eu não conhecia, quer dizer, o rol das dependências tem coisas inimagináveis, né? Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, não há obesos anônimos, eu não sei porquê, mas tem todo tipo de dependente, né, pastor? Nós não somos gordos anônimos, nós somos gordos assumidos, né? Assumidos, né, pastor? Então, mas achei também engraçado esses dias, isso aconteceu, é um jogador de um time lá acho que terceira divisão, ou segunda divisão lá da Alemanha, né? E os dirigentes estavam preocupados com ele porque ele começou o rendimento dele começou a cair, enfim, e ele inquieto e tal, e chegaram a uma conclusão de que ele estava viciado em Nutella. Era um jogador Nutella. É o vício, né? Então, tudo que é excesso, né, causa o vício. Então, por isso nós precisamos entender, né? Por quê? Porque o vício, professor, ele é uma coisa progressiva. Não é assim a pessoa começa a fazer tantas coisas, né? Não, ele começa devagar. Não, a hora que eu quiser eu paro. Não para. A porta de entrada a porta está aberta, mas o check-in, né? O check-in é de graça. O check-out depois complica, né?
o senhor vê, né, professor? Na Bíblia nós temos um relato assim, Noé. Noé, eu acho que antes do dilúvio ele já plantava as vinhas, fazia o vinho e tal, né? Eu acho que ele ficou num estado de abstinência durante o período da arca ali, porque quando ele sai, a primeira coisa que ele vai fazer é plantar vinha, e depois do tempo lá da vinha, ele já faz um vinho, toma lá, né, uns goró lá, tudo. E aí o que acontece? Traz maldição para o próprio filho. Não é? Ele amaldiçoou o próprio filho, porque teve uma situação lá. Mas aí eu fico pensando, tudo bem, Cã teve o seu papel errado, né? Mas, e se ele não tivesse bebido e se embriagado? Poderia ter evitado isso. Uhum. Pastor, como esse tema de dependências ele é muito amplo, a gente poderia aqui fazer um estudo que duraria aí até mais de um ano, porque tem tanto vício, você falou agora o vício de velório que eu nem sabia, quer dizer, a gente poderia pegar cada domingo e abordar um vício, então há muitas opções. Então eu até selecionei um aqui, o senhor falou até que eu ia falar bem dos jogos de azar, né? Na verdade, por incrível que pareça, eu selecionei de todos os vícios que a gente poderia abordar aqui hoje, a questão exatamente dos jogos de azar. Aliás, eu acho esse nome muito feliz, jogos de azar. Por quê? Azar de quem joga, porque o cara que coordena o jogo em geral, acaba ganhando, ele acaba sempre levando vantagem. Então aqui, quando se fala em jogos de azar, azar de quem joga, não de quem é o dono da banca, né? E aí, eu estive vendo, né, que no caso dos jogos de azar, existe geralmente o vício ele tem uma base lógica, alguma coisa que o indivíduo já tem no íntimo dele que favorece aquela atividade, né? Então, no caso dos jogos de azar, eu verifiquei o seguinte, eu li o seguinte, e até anotei. Envolve o desejo de ganhar grandes somas de dinheiro fácil e rápido. Aliás, isso todo mundo tem um pouquinho, né, pastor? Quem que não gosta de ganhar um dinheiro fácil e rápido? Todo mundo gosta, só que alguns exageram, às vezes indo para a corrupção, ou trabalhando excessivamente, e um dos caminhos que você tem é ganhar uma bolada, ou na loteria federal, ou na loto, né? Então, essa é a base. E aí a gente já começa aqui, pastor, a travar com a Bíblia, né? Por exemplo, eu encontrei aqui em Provérbios, capítulo 13, versículo 11, diz assim, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Então, mais ou menos diz assim, entre ganhar, né, trabalhando e tentar ganhar no jogo de azar, né? O melhor caminho é você ganhar trabalhando. Aliás, quando você tenta ganhar no jogo de azar, a experiência geral é que o indivíduo acaba perdendo dinheiro. Alguns, felizardos da vez, ganha na loto, na loteria, mas a maioria dos apostadores sempre perde, né? Então, a própria Bíblia ela nos dá alguns aconselhamentos que batem de frente em relação aos jogos de azar. Mas eu já encontrei argumentos que eu já ouvi e decidi colocar aqui, pastor, para a gente debater hoje, né? Um dos argumentos que eu já vi em favor dos jogos de azar, o primeiro deles está na Bíblia. Já vi esse argumento, né? E aí, até eu me lembro que a pessoa falou dos jogos de dados. Uma das formas de jogo de azar é o dadinho. São 2 dadinhos, né? Eu aposto que o senhor joga o dadinho é de 1 a 6. Aliás, eu vi uma informação interessante essa semana que os dadinhos são pontinhos, né? Porque ele é tão antigo, que ele é anterior aos números, né? Então ele é da época de Jesus. Na época de Jesus já se jogava dados, né? Aliás, a palavra no latim é alia, né? Daí que vem a expressão aleatório, né? Uma amostra em estatística, a gente usa muito a expressão, uma amostra aleatória, quer dizer, é ao acaso, né? Certo. Por exemplo, Júlio César, quando ele atravessa o Rubicão e dá um golpe de Estado, quando ele atravessa aquele rio que não podia atravessar, as tropas que estavam em luta não podiam entrar em Roma, ele usa a expressão que é famosa, ele diz assim, alia jacta est, ou seja, a sorte está lançada. É como se lançar os dados, né? Sim. E aí, então, um dos argumentos, né, é que está lá na Bíblia, até na crucificação de Jesus, tem um episódio lá que envolve o dadinho, digamos assim, né? É lá a capa de Jesus, a túnica de Jesus. Eu vou pegar até o texto aqui. Aí a pessoa fala, não, mas está lá na Bíblia, né? Está aqui, né? E foi feito aos pés inclusive foi feito aos pés de Jesus isso aqui, né? É um argumento, né? Eu vou ler o texto aqui, então. Ele diz assim, né? João, capítulo 19, versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros, soldados, não rasguemos a túnica, né? Mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Sim. Para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram-se entre si as suas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. As escrituras aqui é Salmos 22, 18. Então, eu quero falar, olha, o dadinho aqui está lá na Bíblia.
Uhum. Está lá no Antigo Testamento e está no Novo também. Né? Então aqui, o que nós temos que entender então, né? Quando isso é escrito lá por João, ele está descrevendo o que é um hábito dos romanos. Então, na Bíblia, tem um certo cuidado. O fato de estar escrito na Bíblia, nós temos que ver qual é o contexto. Né? Uhum. Porque texto fora do contexto é pretexto, né, pastor? E aqui seria um Certo. pretexto para fazer uso de jogos. Então, na verdade, o texto está apenas o quê? Descrevendo um hábito que os romanos tinham. Quer dizer, fala, rasgar a túnica aqui, ela vai perder o valor. Então, nós estamos em 4 aqui, vamos jogar o dadinho e ver quem fica com ela. Então, a Bíblia está o quê? Ela está descrevendo um fato. Né? Mas isso não significa que isso tem aprovação. Nada tem aprovação do que eles estão fazendo aqui. Né? Então, esse argumento está na Bíblia. Né? Aí tem o outro também, que esse é um pouco até mais forte, né? Que é o Urim e o Tumim, né, pastor? Sim. Ficava até no peitoral do sacerdote, aquelas descrições que nós temos lá. Né? E até a gente vai encontrar, então, Urim e o Tumim. O último episódio que vai aparecer no Novo Testamento é lá quando Judas Iscariote ele havia se suicidado. Né? E os discípulos decidiram escolher um outro. E havia 2 candidatos lá. Né? A impressão que me dá, pastor, eu não encontrei como é que funcionava o Urim e o Tumim, mas a ideia é que ele tinha 3 possibilidades. Sim, não ou sem resposta. Você consegue isso com 2 moedas com cara e coroa. Deu 2 caras sim, 2 coroas não, mas pode o quê? Acontecer uma ficar cara e outra coroa. Então, eu não sei exatamente como eram aquelas pedrinhas, mas devia funcionar com uma espécie de cara, coroa, e eram 2 inclusive, né? O Urim e Tumim, a gente tem que pegar assim, o que eles representariam, né? Então, vamos trabalhar com a ideia da representação. Porque essa expressão Urim e Tumim seria assim, luz e perfeição. Então, a ideia básica que nos apresenta que o sacerdote, para tomar uma decisão, ele precisa da luz e da perfeição de Deus. Isso. Para que ele não tome uma atitude por si mesmo. Né? Então, não é dentro dessa conotação de lançar sorte, enfim, como nós... Eles faziam esse espírito de oração. Isso. Então, entenda isso, que era uma busca pela luz e pela perfeição de Deus diante de uma situação específica, né? Até lembrando aqui, lendo o texto aqui, que está em Atos, capítulo 1, versículo 23 a 26, né, diz assim, apresentaram-se 2, José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então, tinha 2. Sim. E eles eram cristãos, mas não sabiam, estavam se separando do judaísmo, mas eles ainda eram judeus na essência. Né? Aí diz assim, e orando disseram, ou seja, isso não é jogatina, lá que nem o soldado de Bar da Cruz, não. É espírito de oração. Né? Então, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Aqui eu chamo a atenção também, pastor, para 2 aspectos. Primeiro, esse Urim e Tumim foi feito antes de Pentecostes. Aliás, esse é o último acontecimento que nós temos antes de Pentecostes. Né? E aqui eu diria o seguinte, pastor, nós temos a escolha antes do vento do Espírito Santo e a escolha depois do vento do Espírito Santo. Se a gente pegar a história do livro de Atos, a gente vê que, na verdade, o escolhido de Deus foi Paulo. Na minha opinião, a substituição de Judas mais clara para mim é a figura de Paulo e não a figura de Matias. Matias é uma figura que você não tem. Não vou dizer que ele foi uma má pessoa, mas a escolha que realmente eu sinto que foi muito forte foi a escolha de Paulo. Né? Então, quer dizer, na verdade aqui, você não pode usar esse argumento também para dizer, olha, está lá na Bíblia também, não, até os discípulos fizeram sorteio. Né? Não é assim. Então, na verdade, era dentro de um ritual. Então, essa falar que está na Bíblia, né, tem que ver exatamente como é que está o texto, qual era o significado lá. Mas eu vi também um outro argumento também, isso pode ser válido, por exemplo, né, até para fazer um palpitinho na loto. Né? Aliás, pastor, eu acho interessante a expressão que as pessoas usam, eu vou fazer uma fezinha. Mas eu estive vendo que a possibilidade de você ganhar sozinho na loto é 1 em 50 milhões. Então, haja fé em você ir lá, colocar o seu dinheiro ali, quentinho, né? Na expectativa, numa chance de 1 em 50 milhões. É uma possibilidade muito pequena, né? Eu fico pensando, enquanto a gente tem a certeza da salvação em Jesus, é uma aposta. Se você apostar em Jesus, é 100% de chance. E você troca, às vezes, por uma fezinha, né? É uma fé remota, né? Então, existe esse argumento, não, mas peraí. Não é proibido, não é ilegal, né?
eu vou lá na fila, se o pastor estiver passando, eu falo, pastor, estou aqui na fila do outro, mas eu tenho que pagar aqui, né, a minha Sim. conta de luz Uhum. aqui. Então a pessoa pode até inventar um jeitinho de pegar a fila. Porque hoje, como a lotérica atende tudo, né? Se eu estiver na fila fazer minha fezinha, ô pastor Silvio, tá fazendo aí, Não, tô pastor? pagando a luz. Eu tô com a luz aqui para pagar. Bom, mas enfim, né? O que a palavra de Deus diz em relação a esse procedimento? Aqui eu me lembro de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E aqui, pastor, eu vejo assim, quando a pessoa faz uma aposta na loteria, ela sabe que não vai ganhar o que é remota, mas existe durante aquele período um certo sonho, uma certa expectativa. Eu vejo que quando a pessoa começa a jogar, aí entra aquela questão da confiança. Você começa, né, a transferir aquela confiança certa que você tem no seu Salvador por uma falsa esperança, na verdade. Sim. Então, eu acho que o que atrapalha muito quando a pessoa faz uma aposta nessas loterias que dá uma bolada muito grande, é que durante aquele período existe aquele sonho de ganhar, né? Então eu vejo que esse sonho ele não é um sonho saudável. Então aqui entra aquilo que o apóstolo Paulo falou realmente: olha, isso é legal, não é proibido. Eu não vou escandalizar ninguém, eu vou pegar a fila lá e falar que estou pagando a gordura. Você tem todos os mecanismos, o mundo te dá todas a porta de entrada é sempre aberta, né? Sim. Mas eu tenho que fazer uma avaliação. Aliás, é uma pergunta que às vezes eu me faço, pastor, já vi, isso acho que é até tema de um filme, né? Será que Jesus perderia tempo pegando uma fila de uma lotérica, né, para fazer uma fezinha? O que ele faria com esse tempo, né? O tempo dele, porque assim, todo o vício, né, professor, é uma busca por satisfação. E Jesus, ele tinha, no fazer a vontade do Pai, a satisfação. Então, aonde nós estamos buscando a satisfação, né? Martinho Lutero, ele tinha uma frase que era o seguinte: se você tem Cristo, você tem o suficiente. Né? Então, por exemplo, nesse texto, né, Paulo fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer as coisas. Não é que eu estou amarrado, que eu não posso fazer as coisas, ou não é que eu não possa beber, não é que eu não possa jogar, não é que eu não possa isso e tal. Mas ele fala assim, mas não convém. Não é uma coisa que convém, não é uma coisa que seja necessário, porque eu tenho Cristo e Cristo é suficiente. E quando ele fala, né, nesse 1 Coríntios 6,12 aí, professor, que ele não vai se deixar dominar, ou seja, nenhuma outra coisa, a não ser Deus, vai ter autoridade sobre mim. Nenhum outro poder vai ser exercido sobre mim, a não ser o poder de Deus. Né? Nenhuma outra coisa vai ser o meu mestre, a não ser Jesus. Né? Então, ele fala assim, o meu corpo, a minha mente, todo o meu ser, toda a minha vida, realmente pertence ao Senhor. Né? Então, por exemplo, né, a gente falando de jogos, né, mas muitas vezes algumas pessoas falam assim, vocês agora que são cristãos, vocês não podem beber? Não é que não pode, a gente não quer, entendeu? É diferente, porque eu posso dizer, não, se eu quiser beber, eu bebo, se eu não quiser, não bebo. É uma questão de opção, mas nós não precisamos disso. Tá? Por quê? Porque nós não vamos nos deixar dominar. O único que tem domínio sobre nós é o próprio Senhor Jesus. Né? Em relação à questão das bebidas, né, se nós pegarmos, por exemplo, nós sabemos que no Brasil hoje nós temos em torno de 40 mil mortes no trânsito, são mortes de acidente de trânsito, 40 mil mortes. Fora os feridos, aqueles que vão ficar aí irrecuperáveis, né, paraplégicos, tetraplégicos. E nós sabemos também, existe uma estatística que mostra que 50% dos acidentes de trânsito envolvem pessoas alcoolizadas. O que significa isso? Vamos imaginar uma sociedade ideal em que nós parássemos de beber, ficássemos abstinentes todos. Quer dizer, nós teríamos já, de cara, 20 mil mortes a menos, 20 mil, né? Sem contar os feridos aí. Né? Aí vamos pegar lá, álcool e violência, álcool e brigas familiares, né? Quer dizer, álcool e cirrose hepática, né? Álcool e gastrite. Quer dizer, quando você pega, né, a sociedade, ela aceita o vício, né? Ela é tolerante ao vício. Né? Mas numa idealização, numa visão racional, não estou nem falando aqui de princípios cristãos. Se fôssemos racionais... Questão de saúde, realmente. Uma questão de saúde. Questão de saúde. Porque, professor... O mundo seria melhor se nós não bebêssemos. Pegando no Brasil, né? O senhor está falando de acidente, né?
Mas, ó, vamos pegar o caso da bebida. Da idade de 15 anos para cima, essa é uma estatística de que provavelmente 6% da população tem problema com alcoolismo. 6%. Nós estamos falando de pessoas alcoolistas, tá? Então, 6 milhões. Seria no Brasil, 6% são 12 milhões de brasileiros. 12 milhões de brasileiros. 6% de 200 milhões é 12 milhões. Não, então é 6 milhões. 6 milhões. É 6 milhões. Então, Nós temos hoje em torno de 200 milhões? 200 milhões de habitantes, 220 mais ou menos. Então, 6 milhões... Seria então em torno de 3%, pastor, 3%. 3% tem problema com o alcoolismo. Mas veja bem, então, o problema com o alcoolismo, quando você tem um indivíduo alcoólatra, não é ele que está, é a família que está doente, é diferente. Tem uma pessoa em casa que está lá com tuberculose, ela está com a doença. Mas um alcoólatra na casa é a família, então você tem que multiplicar por 4 aí já esses 6 milhões. Sim. Não. É a família doente. Não, eu estou falando do pessoa que tem alcoolismo. Agora, pessoas que utilizam o álcool chega a quase 50 milhões, segundo as estatísticas. Né? E aí, então, muitas vezes, assim, por exemplo, não é porque o pai é alcoólatra que o filho vai ser, mas o exemplo que o pai está dando, né? Porque, por exemplo, acontece assim, né? Na família tem lá 3, 4 filhos e tal, de repente um deles vai ser alcoólatra também. Mas por quê? Porque o pai chegava bêbado, gritava, brigava tal, criou um trauma na pessoa, mas depois esse trauma vai fazer com que aquela criança, no futuro tal, vai repetir o próprio exemplo do pai. Né? Então, professor, só para a gente entender assim, por isso que Paulo fala assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por elas. Né? Pastor, dentro das dependências aqui, nós abordamos praticamente 2 rapidamente ainda. Falamos um pouco dos jogos e um pouco agora da dependência de bebidas alcoólicas. Né? Mas eu acho que já encerrando, pastor, nós temos um tempo muito pequeno aqui, o tema é muito amplo, talvez podemos até continuar. Amplo, né? Mas eu me lembro aqui de Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim, buscai ao reino de Deus em primeiro lugar, sim, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Eu acho que esse é um versículo que funciona nos 2 sentidos. Porque se você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, alguma outra coisa, algum bezerrinho de ouro que vai estar lá no lugar do nosso Deus. Então, eu encerraria aqui a minha participação dizendo, há muitas dependências, e nós, se estamos envolvidos com alguma delas, nós temos que trocar essa dependência pelas promessas. Sejamos dependentes, se for dependente de alguma coisa, sejamos dependentes das promessas de Deus. Há muitas preciosas promessas para nós na palavra de Deus. E eu encerraria fazendo uma reflexão, até uma autorreflexão. A minha pergunta é, qual é o bezerrinho, Roberto, que está hoje ocupando o lugar de Deus? Se existe algum, vamos tirar fora. Sim. E aí a gente é um pouquinho mais além, né, professor, do sentido assim, citando novamente o Gabor Maté, ele fala assim, qual é o vício? Mas ele diz assim, qual a dor que te levou a esse vício? Então, tem o bezerrinho de ouro, mas por que você fez? Volte para o Senhor, busque no Senhor, busque ajuda e dessa maneira poderá vencer os vícios e os sentimentos que vêm com eles. Amém, pastor, amém.